A paz do Senhor a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Tenham todos um ótimo dia, em nome de Jesus. Nós vamos hoje seguir em frente com o nosso prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Bênçãos decorrentes da obediência. Portanto, se vocês derem ouvidos a esses juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e dará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas, das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor seu Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, essas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-la de lá? Não tenham medo delas. Lembre-se do que o Senhor seu Deus fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com seus próprios olhos, dos sinais das maravilhas da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor seu Deus os tirou do Egito. Assim o Senhor seu Deus fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor seu Deus mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus está no meio de vocês. Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará essas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma vez só. Mas para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês.
Mas o Senhor seu Deus as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata, o ouro, nem o ouro que estão sobre essas imagens. Nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominações ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de tudo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Capítulo 8. A terra a ser conquistada. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor seu Deus disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos, e o temam, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Admoestação sobre o orgulho. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para os conduzir por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem que a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá a força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esqueceram do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês. Assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Capítulo 9. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus. Um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer,
quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a essa terra para que tomemos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará. Desça depressa, porque o seu povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: Tenho observado esse povo, e eis que ele é um povo teimoso. Deixe que eu os destrua, e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte que estava em chamas. As 2 tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Porque eu estava com medo por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei e o esmaguei, moendo-o bem até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá, em Quibrote Atavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: Vão e tomem posse da terra que lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Moisés intercede pelo povo. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês.
Orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a grandeza que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tirastes com o teu grande poder e com o braço estendido. Terminamos mais um dia, então nos vemos amanhã para mais um capítulo de Deuteronômio. Ok? 3 capítulos de Deuteronômio. Ok? Até amanhã então, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor esteja com todos. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu me coloco diante da Tua Palavra com o coração aberto, reconhecendo que eu não sou digno de nada além da Tua misericórdia. Tu és o Deus que fez promessas eternas e cumpre cada uma com fidelidade. Tu me provaste no deserto, me sustentaste quando não havia pão e me ensinaste a depender da Tua voz e da Tua vontade. Perdoa-me, Senhor, por cada vez que fui rebelde como Israel no passado. Livra-me de adorar ídolos modernos e de fazer alianças com tudo aquilo que quer roubar o Teu lugar no meu coração. Que eu nunca me esqueça que tudo que tenho, sou e alcanço vem totalmente de Ti. Não por minha justiça, não por minha força, mas por Tua fidelidade e graça. Dá-me, Senhor, um coração humilde e constante. Ensina-me a viver em santidade, separado para Ti, confiando sempre na Tua presença, mesmo quando o caminho parecer difícil. Que minha memória esteja viva com os feitos do Senhor e a minha boca cheia de gratidão todos os dias da minha vida. Isso eu lhe peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.